Dúvidas duvidosas. Episódio de hoje: dublagem. Fala, galerinha do YouTube! Sim, mas ficou bom, hein? Ficou melhor do que o original. Pô, ficou no time bom. perfeito, cara. Eu sei dublar, cara. Não, ficou, você tem futuro isso aí, cara. Você tem futuro, cara. Ficou muito bom. Enfim, o Dúvidas Duvidosas de hoje é sobre dublagem. Então aqui com o Wendel Bezerra, tudo bom, Wendel? Tudo ótimo. Tranquilo. Ele que é voz de vários personagens aí na desenho, filme, série, o gemido do WhatsApp, dizem por aí. E faz vários personagens, talvez alguns você com certeza conhece, como por exemplo Goku, né? Bob Esponja, Jack Chan, Jack Chan, Bear Grylls, opa, Cake Boss, Cake Boss, o Edward Cullen, o vampiro do Crepúsculo? Você tá brincando comigo? Ah, fui eu. É mesmo? Você nem brilha. Como é que é o processo de uma dublagem? Como é que funciona? Entendeu? Você já dubla assistindo o filme, você recebe o filme antes que todo mundo para poder dublar? Não, só o diretor. O diretor recebe. O cliente tem um filme ou uma série, Tá. ele quer dublar aquilo, aí dependendo da importância do trabalho, ele pede teste de voz, né? Então o estúdio escolhe umas 3, 4 pessoas para cada personagem. Então ele olha o personagem e identifica com uma voz que pode ser parecida com aquele personagem. Exato. Tá. Aí o cliente, o distribuidor escolhe as vozes, aí vai para o estúdio. Isso vai para o tradutor, que traduz. Aí, traduzido, vai para o diretor assistir ao filme e escolher quem vai dublar cada personagem. Aí é feito o agendamento de marcar com cada ator. Antigamente, até os anos 90, talvez, dublava todo mundo junto dentro do estúdio. Nossa, doideira. Era uma bagunça. E hoje em dia grava separadamente, né? Questão Certo. tecnológica mesmo. Então grava um de cada vez, Aí ele mixa. aí junta tudo, faz a mixagem e aí finalmente... Um filme de 2 horas de duração, ele tem quanto tempo de trabalho de dublagem? De estúdio vão aí umas 25 horas De trabalho. de estúdio, Aí de mixagem mais umas 12 a 20 horas. Cacete, cara. E o tradutor demora uns 3, 4 dias pra traduzir o filme. A parte boa é que você é sempre um dos primeiros a ver o filme. Sim, sim. Você vê em exclusivo. Dependendo do filme é legal. Porra, Mas aí. tem filme que você vê, mas não vê. Porque a imagem vem toda embaçada. Só Pra não vazar? Aí só libera a imagem na boca do cara. Você tá brincando, Sério. cara. Aí é difícil, que aí você tem que ir no Cara, eu não fazia MDB. ideia que existia isso. Porque alguns personagens são famosos, ok. Mas a maioria não é. Uhum. Então às vezes você tem que entrar no MDB pra ver a cara do cara. Sim. Aí eu prestar atenção na voz pra tentar achar pessoas que se adequem àquilo ali. Fica tudo branco, só fica a boquinha, que é pra você fazer a sincronia na boquinha. Isso se o cara tá aparecendo. Doideira, Se hein? a fala dele tá em off, né? Tá mostrando a igreja, ele tá falando aqui. Tudo branco. Exatamente. E a legenda, ela é feita pelo estúdio de dublagem também ou é Não. separado? Rarissimamente. Normalmente quem faz a legenda, sei lá, uma empresa que tá acostumada com legendagem e os estúdios de dublagem costumam só cuidar da dublagem com outro tradutor, outro tudo. Então vem o filme, o cara legenda, vem pra vocês já fazem a voz e Isso. tal. Pelo que eu percebo, né? Existe todo um trabalho de ter que sincar junto com a boca, né? Tem palavras que no inglês é desse tamanho, em português é desse tamanho, né? Deve ser um negócio um tanto quanto complicado. Complicado. Tem alguma técnica especial ali pra você conseguir fazer? Você vai aprendendo ao longo dos anos, né, o que funciona mais, o que funciona menos. Então você grava e aí depois você vendo o seu trabalho, você começa a ter uma visão mais crítica. Certo. Né, porque no começo é um pouco chute para quem está começando. Você não sabe exatamente se você está sincronizando bem, se você está interpretando direito. Porque quando você está fazendo uma novela, Certo. né? O cara sabe mais ou menos o que ele está fazendo. E no dia seguinte ele vê lá na TV, ele acompanha o trabalho dele. Sim. Agora na dublagem é comum, porque como a gente trabalha de fone, então você ouve o original enquanto você está dublando. Você está ouvindo o você tempo tá inteiro. escutando o cara em inglês. Exatamente. Então é comum, né, aquelas dublagens de Discovery, de documentário, por exemplo,
que não são atores normalmente, né? Então é muito comum aquelas dublagens de... E então, depois que eu fui a Kimberly me Massachusetts, disse minha que... vida mudou muito, porque o cara tá falando em português, o que ele tá lendo aqui no texto, mas ele tá falando com a melodia americana. Tá. Então fica o samba do crioulo doido. Completamente diferente. E aí, se o cara tiver uma boa autocrítica, quando ele assistir na TV, ele vai ver que ele tá fazendo tudo cantado. Sim. Mas o problema é saber quando vai passar. Não recebe. A não ser num Netflix, num Now, alguma coisa que aí você seleciona lá e vê especificamente, mas não é comum. E existe assim a possibilidade de você, como dublador, fazer mais de um personagem num desenho, numa série, alguma coisa do tipo? Existe um acordo, vamos dizer assim, coletivo de trabalho entre estúdios e atores, né? Que permite você dublar 3 personagens pequenos dentro do mesmo filme. Personagem pequeno é o peixe número 8 do Bob Esponja. Isso, exatamente. Tá, é o Soldado 57. Tá. Dá pra fazer 3 personagens pequenos. Às vezes tem até uma participação razoável, mas não pode ser um personagem que apareça muito. Tá. Tem que ser porque, querendo ou não, por mais que você tente mudar, às vezes tem características que a pessoa consegue pegar, né? Tanto é que no Cake Boss, muita gente fala, pô, é o cara do Goku, né? Porque tem características que é a tua voz, não tem como, exato, né? E a minha preocupação, é claro, eu não sei que num desenho, numa coisa caricata, que aí você pode mudar a voz de várias formas, formas, o Bob beleza. Esponja, por exemplo, já não tem nada a ver, né? Mas eu já fiz pontinhas no Bob Esponja do ator que faltou, de alguma coisa assim. Legal. Então, se eu fizer uma coisa, ninguém vai saber que... Agora, quando é filme mesmo, gente, fica ridículo um pouco se você deixar a voz um pouco... Olá, tudo bem, senhor? Fica um negócio caricato demais. No final das contas, a dublagem é um trabalho muito complexo, né? Você trabalha desde pequeno, desde criança, Sim. né? Desde os 8 anos. Desde os 8 anos que você faz voz, então assim, é um negócio bem... isso é uma dúvida que eu tenho. Voz de criança, normalmente é feita por criança ou é feita... Porque às vezes eu acho que é uma velha, fazendo voz de criancinha. Hoje em dia, a maioria esmagadora assim, dos filmes, das séries, tá, é com criança mesmo. Com criança. Mas 70, 80, 90 era só mulher que fazia. Fazia a voz de... Aí quando eu cheguei até, eu falei, um dia eu vou ser amaldiçoado por essas mulheres aqui. Porque você chega roubando trabalho. Sim, claro. Né? E como eu aprendi a dublar rápido e tal, os diretores acabavam preferindo uma voz de criança mesmo. Fazendo uma criança do que uma velha. Exato. De 83 então anos. Então eu sempre fazia os protagonistas. Pode crer, o cachê era melhor provavelmente. Sim, eu dublava Super Vic, por exemplo, que era uma Super série Vic, lembro? Dos anos 80, passava na sessão comédia da Globo. Eu fazia o Jamie, que era o irmão da Vic, e quem dublava a Vic era uma mulher que devia ter uns 55, 60 anos. Caraca, era uma criança. Sim. Era uma criança. E a Harriet, que era a vizinha pentelha pra caramba, que gostava de mim e tal, também era uma mulher. Era quem faz a voz da Chiquinha. A mulher que faz... e tem muito disso, né? Tem. Que tipo, imagino que não é um universo muito grande também. Sim. Então todos os dubladores devem se conhecer. Praticamente. E se rolar uma festa, deve ser a coisa mais divertida do planeta. Deve ser engraçado. Teve uma de fim de ano de fantasia ainda. Festa fantasia. Festa fantasia com dubladores? Você tá brincando, mas cada um fazia a fantasia do que dublava, não? Não. Porra, também teve isso. Era uma boa. Eu fui de Silvio Santos em Miami. Assim, Você faz a voz do Silvio Santos? Não, infelizmente não. Tá. Mas eu fui com a roupa tipo Silvio Santos em Miami. O Silvio Santos é a voz dele, meu. Eu lembrei agora. É que a SBT tem muita coisa. Dublada. Você já fez novela mexicana? Já! Eu dublei uma novela antiga chamada Angelito. Angelito? Obviamente é mexicano. Com esse nome. E eu fazia o Angelito. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Caramba, que loucura. E quem me dirigia, né, o diretor da dublagem, era o Marcelo Gastaldi, que é a voz do Chaves. Do Chapolin. Porra, mano, é um universo muito maluco. Uma vez, eu fui num evento de anime e eu conheci a mulher do Google, que faz a voz do Google Tradutor, né? E conheci o Johnny Bravo. O Ricardo Juarez. Ricardo? Isso. Conheci o Johnny Bravo. E aí a gente ficou amigo e tal, eu fui no Rio Grande do Sul. E a gente saiu pra um bar. E aí eu fui, tipo, o chato do rolê, né? Que era assim, mano, pede batata frita com a voz do Johnny Bravo, pelo amor de Deus. Aí ele pedia, batata frita, fazer igualzinho, né? E aí a mulher do, tipo, a garçonete não tá entendendo nada. Aí ele pedia, pede uma coca com a voz do Google Tradutor, aí ela fazia a voz.
Cara, é um universo mágico, isso é muito bom. Você falou um negócio engraçado que às vezes o pessoal fala, pô, quer ver? Ele é o Bob Esponja, faz aí, né? Aí eu, vamos caçar águas vivas, aí alguém fala, nossa, igualzinho! Eu falei Sim, isso agora, né? Falei fazer igualzinho, porque é ele, né, porra? Tem muito disso de criança, por exemplo, o pai fala assim, aquele ali é o Bob Esponja. Aí você fica olhando e fala, não é tão parecido como na televisão. E aí você faz a voz e ela fica meio decepcionada? Tem, às vezes acontece. Ou de ficar decepcionada, ou também de tipo, sabe, achar o máximo e aí não consegue falar nada. Fica travada. E aí você fica meio, abraça a criança ali. Eu imagino que pro dublador, o maior pesadelo dele se chama o áudio de WhatsApp. Que deve ser um inferno. Em eventos tem muito isso. Em evento de anime? Pedirem, porque sempre tem aquela sessão depois ali, né, de fotos, autógrafos e tal, e aí aquela fila enorme, e aí até eu explico, putz, se eu fizer um áudio pra você, eu vou ter que fazer pra todo mundo. Aí não dá. Mas se eu fizer 300 Kamehamehas, amanhã eu não gravo. Porque o Kamehameha também tem que ser de verdade, não dá pra eu Kame, tem que ser... Faz um. Senão não tem graça. Eu tô arrepiado. Eu quase tomei o poder aqui. Caraca. E por exemplo, assim, existe uma diferença do dublador, você, né? Que o dublador faz filme, faz desenho e tal, e o dublador de filme pornô. Você já fez filme pornô, por exemplo? Eu já fiz aqueles semi-pornô. Semi-pornô tipo chanchado? Emanuele. Como é que era? Tinha na Bandeirantes, era... Cine Privé. Isso, Cine Privé. Não sei porque eu sei, mas... Ouvi dizer. Ouvi me falar, Cine Privé. Aí já dublei alguns filmes daqueles, assim, que aí tem o diálogo, não sei o que. Aí quando chegava na hora do esfrega-esfrega, aí normalmente aquela gemessão ficava a voz original mesmo. Aí é o original. Porque aí o estúdio também economiza, não precisa pagar aquele trecho. Pagar gemido. Exatamente. Porque o dublador ele ganha por frase? Não, assim, esse é um pouco abstrato, para simplificar. É como se a página fosse dividida em 3 blocos. Então, certo. Bloco 1, 2, 3, e aí o texto inteiro vai ser numerado. Então, o dublador ele recebe pelo número desses trechinhos que ele dublou ao longo do filme. Todo filme tem uma mesa no fundo que o pessoal tá falando. Tem um cara num ponto no semáforo que tá falando de fundo. Essas vozes são os próprios dubladores, os principais, que se unem e fazem vamos aqui, fingir que tá conversando, tá, pra ter um burburinho assim, ou realmente tem uma pessoa que ele é a segunda voz da dublagem. Ele é tipo o Marrone da dublagem. Sim, é tipo isso. Existe um cara que faz isso? Não um cara. Mas como em toda profissão, né, você tem um grupo de, não queria chamar de elite, mas um primeiro escalão, Esse é o primeiro escalão, né, que fazem a maioria dos protagonistas e coadjuvantes. Tem um segundo escalão que fazem aqueles personagens medianos, mas que não são tão marcantes. E tem um outro grupo que faz as pontinhas, né? O Soldado 57, o garçom, a enfermeira, umas coisinhas assim. E aí esse grupo, você junta umas 4, 5 pessoas para fazer essas cenas, né? Do burburinho na rua, no restaurante, na festa de aniversário, na briga. Briga deve ser legal, deve ser maravilhoso. O legal, a gente costuma dizer, né? A gente chama de vozerio, quando junta esse grupo para fazer esses burburinhos. O legal do vozerio é que a gente brinca que não tem nenhum subalterno nunca. Né? Então, sei lá, pegou fogo, né, um prédio. Então todo mundo tá dando ordem. Por ali, peguem aqui, tragam a mangueira. Não tem ninguém falando, pois não, já vou. É só ordem. É verdade. Boa. Eu imagino também que o cara que faz essa segunda voz assim, ele quer se destacar também pra falar, aquela voz foi minha. Isso é muito engraçado. E deve ser, tipo, no meio de uma briga, deve ter um cara que vai pra porrada. E ele fica mais animado que todo mundo, né? Tem um negócio que a gente chama que é de assinar vozerio. Tipo, a cena vai até 3h15, ó. Em 3h15, no time 3h15, para. Aí tem o cara que aos 3h16, por aqui, vamos! O cara quer aparecer ali no... Fazer o finalzinho. Sempre. Fazer o rabicho. É engraçado. Tem várias histórias de vozerio. Teve uma antiga que o filme voltou, porque o vozerio, tá todo mundo falando junto, blá, 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 então vira uma zona. Sim. E aí um cara ficou na boca do microfone falando baixinho, o povo no poder, o povo no poder, o povo no poder. E o diretor não ouviu, ninguém ouviu. Quando o filme chegou no cliente, os caras ouviram lá o povo no poder, o povo no poder. Tá com uma mensagem subliminar. Aí tiveram que regravar o trecho. Eu não lembro quem foi, é uma história antiga. E tem também, tinha um amigo que ele brincava muito em qualquer vozeria, ele sempre colocava a seguinte frase, 2 frases.
É um ridículo. Ele falava, eu não creio que depois de tanto tempo ela tenha... E aí parava. Ele sempre enfiava essa frase. E tinha outra que ele falava de vez em quando também, que era engraçado, tem uma bobagem, mas ele falava, ela tinha apenas 16 anos. Ele lançava do nada. no meio do vozerio. Mas é engraçado, eu já participei de alguns vozerios, é legal. Porque o vozerio não tem compromisso do lip sync, né? Então, mas todo mundo que faz tem que ter a carteirinha de ator lá, o DRT que fala, né? Isso, é o registro profissional de ator. Puta, eu ia me convidar aqui. Mas quem sabe? Quando tiver... Bota uma briga de bar ali, eu entro, entendeu? Eu dou uns berros ali, só porque eu quero participar. Mas é divertido, é muito divertido, é gostoso. E falando nisso, eu querendo me incluir aqui, o que você acha dessa onda? O que é? Porque assim, a dublagem, pelo tudo que você falou, parece ser um negócio super complexo, você faz desde os 8 anos de idade, e cada vez mais parece que tem produtoras ali que chamam um ator, né, de televisão para fazer um personagem grande, às vezes, né, fazer um personagem grande, ou então, né, até o youtuber tá fazendo personagens e tal. Quando é uma pontinha, que é uma vozinha, tal, uma frase, tal, legal. Mas quando precisa fazer um personagem que tem que ter uma dramaticidade e tudo mais, esses caras acho que não conseguem segurar tanto também. Na maioria das vezes não, porque é muito a gente, né, eu dublo há 35 anos. E eu sou considerado um bom dublador, assim, pelo próprio mercado, assim, né? Eu tenho um destaque bacana. E você tem dificuldades, às vezes, para fazer determinado personagem ou determinada cena, você apanha porque tá difícil. Você pega alguém que não tem esse hábito, a chance de errar é muito grande. Pois é, imagina. Mas então, eu não vejo tão negativamente assim quando é um ator. Porque pelo menos essa base artística o cara tem, vai te ajudar. Mas não necessariamente vai dar certo, porque tem excelentes dubladores que no palco ou em frente a uma câmera são péssimos. Né? Então é meio que isso, cada um tem a sua praia. Acho que muitas vezes vale a tentativa, mas acho isso, tem que ser com cuidado. É porque o cara, ele quer comprar o pacote, né? Sim. Porque daí o youtuber vai fazer a voz, mas daí vai ter Twitch, vai ter Facebook, vai ter um videozinho pra, né, falar do vídeo. Que pode ter fazendo um personagem pequeno. Fazendo um personagem pequeno. Então, eu acho legal. Ainda mais, porra, eu que trabalho com internet, adoraria ser chamado pra fazer um filme. Imagina que coisa sensacional. Mas até te comentei, né? Se a gente faz eu tenho total consciência de que tem que falar uma duas frases, não, né, fazer um personagem. Não é você. Exato. Você fala do jeito que você quiser. Esse é que é o lance. Você tem que falar no ritmo, com a intensidade, com a energia, com a interpretação de outro. Difícil. Né? Não é do que eu faria. E essa é a parte difícil, exatamente. Você tentar ser o mais fiel possível ao que o outro fez. Sim. A função é só levar isso em português com a mesma emoção possível. E nisso que você falou, o dublador, ele consegue improvisar? Encaixar umas coisas assim? Às vezes, principalmente em comédia. Você consegue botar umas graças. Porque o Chaves mesmo tinha referência do Corinthians, referência de umas coisas do Pelé, ver o filme do Pelé, né, umas coisas meio absurdas. Você fala, pô, Acapulco virava Guarujá. Tem uma história do Guilherme Briggs, que é um dublador bem conhecido. Sim. Ele dublou Buzz Lightyear. Ah, sim. E aí, num dos filmes, tem o Ken, né, que é o namoradinho da Barbie, e aí o Ken tá dando ordens, né, faça isso, faça aquilo, Buzz, não sei o que, e aí ele fala, positivo, acho que era tipo, positivo brinquedo de menina. E aí na hora de gravar ele falou, positivo, metrosexual de plástico. E ficou. Legal. Então foi um improviso, uma brincadeira do ator, o diretor gostou. Eu acho legal também. Pô, lógico. Eu gosto quando... Porque às vezes não é só uma tradução, né? É meio que versão brasileira. Então às vezes você tem que trazer um pouco pra nossa realidade, pra comunicar. Você tem uma história que eu já tinha ouvido falar do Zé Ramalho. Essa é sensacional. E você também botou uma que, pô, óbvio que não veio o Zé Ramalho de Hollywood, né? Como é que é essa história? Era o Grover, no Percy Jackson, Ladrão de Raios, que eles estavam lá no Hades, com o Hades, e aí é um cara normal, um cara de barba, magrinho, né? Jaqueta de couro, assim. Aí ele fala, nossa, mas isso, você é o Hades, né? Pô, eu esperava um negócio tão mais, né? Aí o cara, você esperava isso, e aí ele vira um dragão, assim, monstruoso, soltando fogo, um troço monstruoso. E aí no original o garoto falava, não, continua, fica naquele estilo Mick Jagger que é melhor.
E aí na hora que eu fui gravar, eu mandei um... Não, continua na pegada do Zé Ramalho que é melhor. É muito melhor. E aí, que é muito bom. Com certeza. E isso daí, pô, bombou na época que o filme... Sensacional. Inclusive, eu fui ao cinema assistir esse filme. Muitas vezes eu vou ao cinema ver filme dublado. Pra ver como é que tá. Especialmente quando foi eu que dublei, ou eu que dirigi, eu gosto de ver. Ver a reação do público, ver o sincronismo, enfim. E aí, esse filme eu tava no cinema. As 2, 3 falas seguintes dos outros personagens não se ouviu. Porque o cinema veio abaixo quando falou do Zé Ramalho. Pô, eu fiquei feliz da vida. Lógico, cara. Muito legal você ver a plateia rindo. Claro, pô. E eu tava num cinema grande, no Eldorado, então tinha bastante gente. Então eu saí contente lá. Então, uma frase que me marcou de infância, um Batman, um Robin da vida dos anos 90 aí, que eu assisti, que no original, depois eu fui até pesquisar, o Robin fala o Cowabunga. Ele desce um corrimão e fala Cowabunga, não sei o quê. E aí na dublagem ficou, eu tô maluco. Isso, cara, me marcou muito, porque eu que era pequeno. Falei, caraca, o Robin manja dos funk no Brasil, cara. Eu tô maluco. Pô, eu achei sensacional, cara. Muito bom, muito bom. E como é que foi fazer a dublagem? Tem um personagem aqui o Cake Boss, né? Que parou São Paulo o dia que veio aqui, né? O Eldorado, o Shopping Eldorado, 8 mil pessoas, as mulheres lá com receita de bolo, querendo perguntar um monte de coisa e tudo mais. E esse caso foi muito interessante porque o programa foi a Record, né? Foi. Na Record ficou muito legal porque parecia uma tradução simultânea com os participantes e era uma tradução simultânea de voz ali, parecia, né? Então ficou meio diferente, nunca tinha visto isso aqui. Eles microfonaram todo mundo. Certo. Então tinha cada um num canal. Então todo mundo falava em português. Ele respondia exato, em inglês com um ponto eletrônico. Todo mundo com ponto, pra entender também o que ele falava. Tá. E aí na edição eles diminuíam esse gap, né, do entendimento pro que foi falado. Claro. E aí eu dublei ele, então todo o canal dele foi tirado, ficou só a minha voz. Então tem bastante gente assim que é mais desinformada, não sei que direito de palavra usar, que achava que era a voz dele. Português, porque tá todo mundo falando português, né? Ao mesmo tempo? Ele no Brasil. Eu nunca tinha visto um negócio desse. E eu fiquei contente também com esse trabalho específico, porque eu dublava pra TV fechada. E aí quando a Record resolveu fazer lá o Batalha dos Confeiteiros, não sei o que e tal, eles ficaram como é que nós vamos fazer? Pô, é legal ter a voz dele, ele falando, não sei o que. Fizeram alguma pesquisa interna lá, não sei como foi feito, mas decidiram que não, que ele tinha que falar com a voz que ele fala na TV, porque é assim que a maioria das pessoas conhece ele e tal. Legal. Então eu fiquei super feliz, assim, do tipo, porra, gostaram da minha voz, casou, deu certo. Bacana. Posso pedir uma coisa pra finalizar? Se você quiser. Fala 5 personagens que você já fez, que você gosta, assim, que acha... O Goku, né, porra, é o meu personagem favorito. Goku. O Bob Esponja é maravilhoso. Bob Esponja, que você tem um carinho especial. Adoro. Eu gostava muito do Metabi, que é Metabi? Do Medabots. Era um robô que falava assim, ele era folgado demais. Meda Força! Eu sou demais. Cara, eu não sabia que era você que fazia. Eu adorava fazer. Aquilo era uma coisa que era improviso total. Total não, eu seguia a ideia do texto, mas nossa. Você ia falando. O diretor falou, onde é que você tá? Eu, não, é que eu troquei não sei o que por não sei o que lá, troquei não sei o que. Ia falando e foi aprovado. Sim, sempre. Que maneira. Sempre. Então, Bob Esponja, Goku e Metabi já dá pra fazer um negócio que eu vou pedir pra você, que é ler, fazer a voz aqui de uns tweets de uns amigos meus. Ó, esse tweet, por exemplo, do Neymar, eu acho que teria tudo a ver se fazer com a voz do Bob Esponja. Vamos ver. Esse aqui, ó. Aí galera, tomem cuidado que tem um Orkut do Bob Esponja se passando por mim. Eu não tenho Orkut. Caralho, sensacional, cara. Faz muito mais sentido assim. Agora sim. Porque esse tweet não faz sentido nenhum. Pelo Neymar. O Neymar falou que tem um Orkut. Se é o Orkut é do Bob Esponja, como é que ele tá se passando pelo Neymar? Tá se passando pelo Bob Esponja, porra. Cara, não faz... Cara, agora fez sentido. Essa foi boa. Genial. Esse aqui com a voz do Metabi, também não sei que ele abusar, mas você já tá acostumado, né? Sim. Todo mundo fica pedindo. Eu me divirto também. Esse aqui é um tweet do Romário. Que eu acho que não tem nada a ver e ficaria bacana por causa disso. Meu Deus.
frio, cama quente, sexo bom. Tá na hora. Até, galera. Sou demais. Muito bom, cara. Pra finalizar, esse aqui que é um dos meus melhores amigos da internet, é o Felipe Neto. Sim, vamos falar. claro. Tinha muito próximo e tal. Esse aqui seria legal fazendo a voz do Goku, porque ele é meio revoltado, né? Então seria bacana. Do Goku. Isso aqui é bom porque os títulos dos episódios às vezes eram muito sui generis, né? Então Certo. eu acho que podia ser assim. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z, será? Meu vizinho decidiu colocar música evangélica alta pra cacete. Liguei meu som com Linkin Park no volume máximo, explodindo janelas. Muito bom. Caralho, que demais, cara. Pô, sensacional. Olha aí, Felipe Neto. Clipa essa parte aí e usa aí pra você que ficou demais, cara. Aqui tivemos a participação, então, do Wendel Bezerra. Muito obrigado. Pô, foi Obrigado. um dos idosos mais legais. Que legal, teve, foi um cara. prazer também. Eu me Isso é muito divirto bom. com A gente vai essas gravar coisas. pro Não Ovo também, então você que é não ouvinte, fica esperto que a gente vai fazer umas vozes lá no Não Ovo. Pô, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E até uma próxima aí que eu quero gravar outras vezes com você. Deus- E fala o teu canal pra galera também. Verdade. Bom, você que curtiu esse papo aqui, eu tô sempre entrevistando dubladores, falando de dublagem, mostrando curiosidades desse universo maluco. Então tem lá no YouTube o canal do Wendel Bezerra. Procura lá que você vai curtir, tem coisas bacanas. Sensacional, valeu, Wendel Bezerra.